Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao programa Assunto do Dia. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com seu carinho e também com sua audiência todos os dias. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre problemas capilares. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema. E daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete. Você terá a oportunidade de ligar para a gente, participar aqui do nosso programa, respondendo a nossa pergunta e também mandando sua dúvida através da linha interativa. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E preocupar-se em manter o cabelo sempre saudável e bonito é algo comum na rotina de muitas mulheres. E para quem pensa que essa preocupação é mera vaidade, se engana. Saiba que a aparência dos seus fios e também do couro cabeludo podem indicar como anda a sua saúde no geral. A queda de cabelo, por exemplo, nem sempre está ligada ao uso de químicas ou produtos capilares de má qualidade. Os motivos para que os seus fios fiquem caindo fora do normal podem indicar estresse, alimentação deficiente de nutrientes e até alguma doença que não foi ainda diagnosticada. Para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com duas profissionais que entendem bastante sobre o assunto que será debatido daqui a pouquinho. Vamos conversar com a doutora Mecleine Dantas. Doutora Mecleine é dermatologista, especialista em cosmiatria e doenças do cabelo. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a doutora Juliana Fontan. Doutora Juliana também é dermatologista, especialista em cosmiatria e doenças do cabelo. Daqui a pouquinho a gente dá início ao nosso bate-papo especial de hoje, mas antes vamos acompanhar juntos uma reportagem que mostra como Dona Karina, ela enfrentou durante muito tempo a queda exagerada de cabelo. Preste muita atenção. Durante muito tempo, olhar a imagem no espelho era sinônimo de sacrifício para Karina, que sofria com a quebra e queda dos fios, mas que acontecia de um jeito bastante intenso. Os fios caíam, mas aí a proporção que os quebradiços iam aparecendo mais, eu fui ficando mais preocupada porque a região foi ficando mais aparente, os quebradiços foram ficando mais aparentes, principalmente na região do topo da cabeça. Aí foi quando eu comecei a ver que não era simplesmente queda. Desde os 12 anos de idade, a dona de casa usava produtos para alisar e diminuir o volume do cabelo, e já na juventude, para definir os cachos, o que contribuiu para tornar a estrutura dos fios fragilizada. Porém, foi o fator genético que pesou mais, na opinião de Karina. Quando eu recorri a esses outros suportes, como ativadores, tônicos, e não vi resultado, aí eu já comecei a suspeitar que a causa não era tão externa como aparentava. Era uma questão mais orgânica. Aí foi quando, em conversa com o dermatologista, também eles perguntaram sobre a questão hereditária, genética, se tinha outras pessoas na família e como tinha pessoas próximas, aí realmente ela associou a calvície. A queda de cabelo ela é causada por vários fatores. O fator de estresse, que é o mais comum que a gente vê, as pessoas passando por essa situação, como também a falta de vitamina no organismo, da vitamina do complexo B, além da parte orgânica, que são esses fatores das vitaminas, as faltas delas, como também a parte externa, que no caso, muito sol, muita exposição a procedimentos químicos também, pode provocar queda também de cabelo. Como não achava solução para a queda do cabelo e o desespero já batia a porta, Karina resolveu buscar por um especialista. Quando a dermatologista cogitou a possibilidade de ser calvície, aí eu já fiquei desanimada, Porque aí a gente pensa logo, é irreversível, vou ficar careca totalmente, e aí já bate o desespero. Aí foi quando eu comecei a pesquisar salões especializados em cabelos crespos, que eu pudesse
fazer o tratamento. Naquele momento eu não queria beleza nele, o que eu queria era o tratamento. Eu queria alguma coisa, algum produto, alguma terapia que tirasse ele daquela situação que estava muito áspero, muito sem vida, muito danificado. Aí pesquisando na internet, salões especializados, foi quando eu encontrei Lucimere. Para tratar a alopecia, os terapeutas capilares utilizam produtos. O tônico é um deles e a tecnologia. Mas antes é preciso identificar o tipo de calvície. Faço o diagnóstico no couro cabeludo, vou verificar realmente o que está causando essa queda, né? E depois a gente vem para o tratamento, tá? Verifico como é que está a alopecia dele, se é alopecia areata, se é difusa. Então, o tipo de alopecia, se é caspa, se é seborreia também, vai depender, porque isso também pode causar queda de cabelo, tá? Então, depois disso, eu venho e inicio o tratamento. Esse laser, ele age acelerando o processo. Já faz 1 ano que a dona de casa iniciou o tratamento e aprendeu que para ver os resultados surgirem, ela precisa de uma aliada, a paciência. Ainda não foi concluído o tratamento, a gente está só no começo, né? Porque como é lento, a gente está no começo e mais para frente, se Deus quiser, a gente vai alcançar os resultados esperados. Com toda certeza, né? Tem que ter paciência sim e tem que procurar uma ajuda, né, de um especialista para você controlar, né, a queda de cabelo, por exemplo, esse exemplo que a gente mostrou, né, tem uma relação diretamente com a genética, mas tem outros problemas capilares também que não tem relação genética e você que está em casa vai aprender como é que você deve proceder, né, como é que você deve agir, qual especialista você deve procurar. Daqui a pouquinho vamos trazer todas as informações para deixar você bem informado, para que você fique longe aí dos problemas capilares. Mas agora é um momento muito especial do programa que a gente abre aqui o espaço do assunto do dia para você interagir, para você participar aqui com a gente. Que tal responder a nossa enquete? Vamos juntos descobrir qual a pergunta de hoje. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando, que é a nossa enquete. Vamos lançar a partir deste momento e queremos saber se você procura ajuda de especialistas antes de iniciar tratamentos para doenças capilares. Você tem essa preocupação de procurar um especialista? 3424-1547 é a nossa linha interativa disponível para você ligar a partir de agora para a gente. Você liga, responde aqui a nossa pergunta de hoje, também manda sua pergunta para as nossas convidadas. Outra linha interativa para você ligar, 3424-1977, são 2 números. Você liga para a gente, participa aqui respondendo a enquete e manda também sua dúvida sobre problemas capilares. Se você tem acesso à internet, já pode entrar também na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o endereço da nossa fanpage, você acessa, pode deixar seu depoimento, sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Se você tem o WhatsApp, já está ali com o celular em mãos, pode mandar também a sua dúvida no 99209-4819, 99209-4819. Mande aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E você sabia que o couro cabeludo é uma extensão da pele e assim como qualquer outra parte do corpo pode ser atingido por várias doenças, né? Entre tantas podemos citar as mais populares, como a dermatite seborreica, conhecida também como caspa, que causa ali coceira e descamação, né? Também tem a foliculite, muito comum em homens que raspam o cabelo, causando uma inflamação do folículo. A gente daqui a pouquinho aprende, né, o que é a foliculite, o que é um folículo, né? E vamos conhecer muitos outros problemas aqui também que atingem essa região do nosso corpo. Com a ajuda das convidadas de hoje, vamos entender muito sobre o assunto. Quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Sejam bem-vindas aqui ao Assunto do Dia. Doutora Mecleine Dantas, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada pelo convite, Valdson. É um prazer. Também queria dizer que é um prazer receber a doutora Juliana Fontan. Obrigada, Valdson, pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui. Prazer
em falar, né, de um tema que muito interessa a vocês, dermatologistas. Muitas pessoas desconhecem, né, que o dermatologista também pode acompanhar, né, uma pessoa que tem um problema capilar, né. Essa especialidade da medicina é muito importante, não só cuida da pele. E a gente também falou que a pele, o couro cabeludo é uma extensão, né, do nosso corpo, é uma extensão da pele, e é muito importante que todos saibam. Dermatologista também é um profissional mais do que habilitado para tratar do couro cabeludo, do cabelo, da qualidade também, da unha também, doutora? Explica pra gente um pouco mais dessa especialidade. Exatamente. O cabelo e as unhas, eles são anexos da pele, né? Ou seja, eles são diferenciações da nossa pele. Então, nós que somos dermatologistas, somos formados justamente para cuidar da pele, dos cabelos e das unhas. Quando né, que essa pele começa a apresentar problemas, né? Tem uma faixa etária onde a incidência de problemas capilares, por exemplo, tem uma incidência maior, tem uma faixa etária ou pode ocorrer em qualquer fase da vida? Pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas determinados tipos de patologias acometem mais a infância ou adulto. Por exemplo, a tinha, que é o fungo do couro cabeludo, é muito mais frequente na infância. A gente praticamente não vê em adultos saudáveis. Já a alopécia androgenética, que é a calvície, a gente já começa a ver quando começa a aparecer os hormônios a partir da puberdade e na vida adulta que você começa a observar. E muita gente, né, sempre culpa, né, os produtos químicos que são utilizados nesse cabelo, culpando, né, um problema de queda ou um problema de alguma ferida no couro cabeludo. Nem sempre os vilões são os produtos, né, de beleza. Às vezes é uma doença séria que precisa de uma atenção ainda maior, né, doutora? Exato, Valdson. Por isso, quando o paciente apresenta qualquer tipo de queda de cabelo, ele deve procurar o dermatologista. Porque o cabelo, como você mesmo falou, é uma extensão da pele. E a pele é um órgão do nosso organismo, né? Do nosso corpo. Então, nós dermatologistas, para cuidar dos cabelos, primeiro nos formamos como médicos, né? Porque a pele está integrada aos outros órgãos do nosso organismo. Então é interessante quem está em casa que tem a ciência, né? Que não é qualquer profissional que vai dar assistência, né? Por mínimo que seja esse problema, né, aparente para a pessoa, né, que notou ou uma feridinha ou uma queda ainda mais acentuada, às vezes a pessoa pode meio que deixar para lá, né? É besteira, é uma bobagem. Não pode ser um problema mais grave. Quais problemas que a gente poderia destacar, né, que podem acontecer? A gente falou a foliculite, mas o que é a foliculite? A gente usou, né, que é um folículo que está ali na cabeça do homem, geralmente raspa, né, essa cabeça, pode sofrer com a foliculite. Vamos falar um pouco mais desses problemas, doutor? Sim, então o paciente que está com queixa de, por exemplo, de queda de cabelo, como você falou, que nem sempre é química. Primeiro a gente tem que ver se o se o cabelo está caindo realmente, né, ou se ele está quebrando. Se ele estiver quebrando, mais provável é de ser química ou mau uso de secador. Se ele estiver caindo, aí tem uma variedade de fatores. Pode ser uma doença sistêmica, muitas vezes, por exemplo, uma doença de tireoide, tanto hipo quanto hipertireoidismo podem fazer o cabelo cair. Pode ser algum estresse, né? Falta de vitaminas. Então, essas coisas podem levar à queda de cabelo. Ou pode ser uma doença no couro cabeludo. Daí, a importância principal do dermatologista em diagnosticar as doenças do couro cabeludo. A foliculite, ela é uma inflamação do pelo que pode acontecer em qualquer área do corpo, inclusive no couro cabeludo. E é muito comum nos pacientes que têm cabelo crespo, que ao ato de raspar, quando esse cabelo ele vai tentar nascer, como ele já nasce um pouquinho mais torto, ele tem uma dificuldade de vencer a pele e termina encravando, inflamando e tendo infecção por uma bactéria, que é a foliculite, e precisa de tratamento dermatológico. No caso da matéria, a gente usou, né, o exemplo da alopécia, né, que é um problema, é mais frequente em homens e mulheres. A gente viu no caso de uma mulher, né, se queixando ali desse problema. É mais comum nos homens, nas mulheres pode acontecer, em grau menos acentuado, doutora? Então, Valdson, o termo alopécia é um termo genérico. Como a doutora Juliana acabou de falar, engloba vários tipos de doenças. Por exemplo, no caso da alopécia androgenética,
ela é mais comum dos homens. Sim. Não é? As seria mulheres, a calvície, que seria a calvície, exatamente. As mulheres também apresentam, geralmente elas não chegam a ficar calvas como os homens, mas tem uma redução bastante importante na densidade dos cabelos. Vocês falaram que a queda de cabelo, né, até um certo ponto, ela pode ser considerada normal. Que ponto seria esse? A gente vai ficar contando quantos cabelos caem da cabeça? Tem que chegar a ter essa preocupação ou não precisa ficar muito neurótico? Como é que a gente explica para quem está em casa isso? Então, nosso cabelo, ele tem um ciclo. Então, ele tem uma fase de crescimento que vai durar em torno de 3 a 6 anos. E depois ele passa para uma fase de repouso para depois cair, para poder ser renovado. Então, os animais, é muito frequente, os animais têm a muda, né? Nós, humanos, não perdemos os cabelos todos de uma vez, mas perdemos um percentual a cada vez. E esse percentual significa em torno de 100 fios, uma média, né? 100 fios de cabelo por dia. Claro que a gente não precisa ficar contando. O próprio paciente, ele sente quando o cabelo sabe que o cabelo cai no banho, sabe quando vai escovar. E quando esse cabelo está caindo a mais, é perceptível. Então o paciente nota, não, meu cabelo sempre caiu, mas agora está caindo muito. Aí é quando precisa procurar uma ajuda. Alguns problemas vocês conseguem identificar a olho nu, assim, quando a pessoa chega no consultório, vocês dão um raio-x, assim, uma olhada no cabelo e vê se tem algum problema? Aparentemente, assim, dá para perceber? Eu peço para que não olhe para o meu cabelo, né, doutora Merclene, por favor, para não fazer um diagnóstico só de olhar. Mas é possível, só olhando assim, você vê que aquele cabelo, aquela cabeça, aquele couro cabeludo e aquele paciente está precisando mesmo de ajuda? Sim, muitas vezes, só de olhar, temos uma ideia do que possa estar acontecendo. Porém, como existem várias doenças, precisamos sempre fazer o diagnóstico diferencial. E, para isso, examinar o couro cabeludo com dermatoscópio. Muitas vezes, precisamos lançar mão da biópsia, né, que seria retirar um fragmentozinho e mandar para exame e ver que tipo de inflamação está ocorrendo ali. Né? Então, assim, não é simples como parece, né? Inclusive, como eu falei anteriormente, está integrado com todo o nosso organismo. Por isso que o dermatologista, primeiro, ele tem que fazer a parte clínica, estudar todo o organismo como um todo, até chegar no cabelo, nas unhas e na pele. No caso desses diagnósticos, vocês dispõem muito de equipamentos tecnológicos, né? E o avanço tecnológico ajuda bastante a vocês profissionais da dermatologia. Exato. São equipamentos de ponta, né? Vocês vivem participando de congressos, trazendo novidades aqui para Pernambuco. Pernambuco se destaca muito em relação aos outros estados do país? Na área de saúde, de maneira geral, e da dermatologia se destaca bastante. É o segundo polo médico do Brasil, né? Para o cabelo, a gente faz um exame complementar, que a doutora Merclene falou, que é a dermatoscopia do couro cabeludo, que a gente pode chamar de tricoscopia. E o que seria isso, né? A tricoscopia vai apresentar uma imagem em aumento em 70 vezes. Então, por exemplo, o paciente chega no consultório, às vezes você pode, a olho nu, como você falou, identificar que o paciente tem uma calvície. Porque tem a entradinha, tem uma rarefação aqui nessa região aqui que a gente chama de vértice. Mas, em muitos casos, é um caso inicial. Ou então o paciente está preocupado porque o pai é calvo e quer saber se vai ficar. Então, nesses casos iniciais, vai ajudar muito essa lente de aumento, porque a gente tem alguns critérios diagnósticos para estabelecer se realmente o paciente tem a chance ou se está evoluindo para uma calvície ou não. Esse exame, a gente também consegue identificar várias outras patologias, né? Como a alopecia areata, o fungo, a dermatite seborreica, psoríase. Então, com esse exame, a gente consegue ser preciso e, quando é necessário, a gente pode recorrer à biópsia. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre problemas capilares. E a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que estão nos acompanhando. A gente encontrou uma informação no site da revista Abril,
11 problemas que fazem o cabelo cair. Vários problemas podem estar associados com a queda de cabelo, como é o caso da anemia, dietas muito radicais, além das disfunções na tireoide e até cigarro. Um estudo coreano mostrou que as substâncias tóxicas do cigarro podem enfraquecer as mechas ao longo dos anos. Já um artigo de estudiosos da Universidade de Manchester, na Inglaterra, mostrou que ter uma visão mais moderna de como anda a saúde dos cabelos pode ajudar a fazer um mapeamento mais preciso. Assim é possível diagnosticar problemas que poderiam passar despercebidos. Segundo a dermatologista Bel Takemoto, é preciso primeiro fazer uma avaliação detalhada no consultório para só depois começar os tratamentos. Isso faz com que aumentem as chances de tratamentos para a alopécia, mais conhecida como calvície. Agora a gente vai saber mais informações sobre esse assunto lá no estúdio. Voltamos com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Vários fatores influenciam bastante, né? Nesses problemas que atingem o nosso couro cabeludo, o nosso cabelo. Dentre, né, esses problemas, o fator genético é muito determinante, né, em relação a esses problemas. A gente falou também de o estresse também pode contribuir bastante e a má alimentação, né? E falamos também que está longe de ser apenas uma preocupação com uma vaidade, né? Tratar do cabelo vai muito além de vaidade, né, doutora Juliana, né, doutora McLean? Então, quem está em casa precisa entender isso, né? Não é só questão de vaidade. Se preocupar é para que você mostre também como é que está a sua saúde, o cuidado com a sua higiene pessoal, por exemplo, quais outros fatores e outras coisas que a gente poderia listar para quem está em casa. Quem se preocupa com o cabelo não é só vaidoso. Tem preocupação com a higiene, com a saúde. Não é isso, doutora? Exato. O cabelo é uma extensão da nossa pele, né? Então, tudo influencia. A célula do cabelo é uma das células que mais se multiplicam no nosso corpo. Então, é importante uma alimentação balanceada, porque ele exige muitos nutrientes. Por isso que você faz uma dieta restritiva, você nota uma perca de cabelo. Então, às vezes, uma patologia no couro cabeludo, se não for bem diagnosticada, pode evoluir com queda de cabelo também. E tem muita gente que, quando tem dúvidas, entra lá na internet, acessa, pesquisa alguma coisa ou outra sobre alopécia, né? A alopécia androgenética, que é a calvície, a mais comum, mais popular. Também tem outros problemas que afetam a nossa cabeça, o couro cabeludo. Na internet tem verdades que ajudam a gente a entender, né, sobre o assunto, mas também tem alguns mitos que atrapalham e atrapalham bastante. Vamos mostrar aqui algumas telas e vocês, por favor, nos ajudem a entender o que é mito e o que é verdade. A escova de cabelo, ela pode transmitir doenças? Mito ou verdade? Qual cuidado, né, na hora de escolher essa escova a gente tem que ter? A gente já pergunta duas coisas em uma só, doutora McLean. A escova de cabelo, ela pode sim transmitir doenças, porque algumas doenças do couro cabeludo, elas são infecciosas, ou seja, são causadas por fungos, por parasitas, como exemplo, a pediculose, que é o piolho, não é? E a micose do couro cabeludo, que seria o fungo. Nestes casos, ela pode sim ser transmitida. Por isso, nos salões de beleza, deve-se sempre higienizar as escovas entre um cliente e outro, para evitar. E o tamanho dessa escova, o modelo, né? Varia de cada pessoa ou qualquer escova serve para qualquer tipo de cabelo? Seria, no caso, dermatologista, né, especialista em problemas capilares, que poderia também sugerir? Não, essa questão é mais do cabeleireiro mesmo. Isso aí é. Agora, o que influencia muitas vezes é alguns procedimentos que a gente faz no couro cabeludo, tipo no consultório, procedimentos mais invasivos, a gente tem que usar pentes ou escovas que possam ir para autoclave, né? Que aguentem altas temperaturas, aí sim a gente escolhe um tipo específico. Ótimas explicações. Vamos a um próximo ponto, saber se é mito ou verdade. Secadores e chapinhas prejudicam os fios? Mito ou verdade? Prejudicam ou não prejudicam? É verdade, né? Os secadores e as chapinhas podem prejudicar os fios pela alta temperatura. Existe uma patologia que a gente chama bubble hair, que é quando você está com o cabelo úmido
e você bota direto ou no secador muito próximo ou a chapinha, essa água dentro do cabelo, ela evapora e causam verdadeiras bolhas dentro do fio e isso faz com que o fio quebre. Então deve evitar usar chapinha com cabelo molhado, não pode. E o secador de cabelo deve evitar muito próximo, tem que ter uma distância pelo menos alguns centímetros do fio. Próxima tela, vamos aprender, é mito ou é uma verdade? A dermatite seborreica, né? Ela pode ser contraída por meio de escovas de cabelo? No caso, a caspa, né? Pode ou não pode? Mito ou verdade? Nesse caso, não é verdade. A caspa, que é a dermatite seborreica, é genética, ela pode ser herdada geneticamente, mas é uma doença que vem de dentro do organismo, Sim. não se contamina com outra pessoa, né? Ou seja, ela não é transmissível. E o que é que determina, né, o aparecimento da caspa? Às vezes a pessoa tem essa predisposição genética, né? É o fator genético também que é determinante nesse problema capilar. Quando ela se submete a estresse, geralmente ela costuma, né, apresentar mais caspas. Tem uma relação também com o estresse, o aparecimento da caspa? Sim, tem, né, doutora? Sim, tem uma relação muito importante com o estresse. Inclusive, a caspa, ela não dá só dentro do couro cabeludo, né? Muitas vezes o paciente apresenta na face, em determinados locais, como entre as sobrancelhas e dentro das sobrancelhas, no canto do nariz, região atrás da orelha e até mesmo no tronco, né? Então, o estresse, com certeza, influencia bastante na caspa, na dermatite seborreica. E o tratamento, né, da caspa é um tratamento simples, porque a gente acompanha, né, alguns produtos que oferecem, né, um shampoo que combate a caspa em tantas semanas. Esses produtos que oferecem uma solução muito rápida, né, eles são eficazes mesmo, né, ou tem que procurar o especialista para tratar, né? A caspa se trata com o dermatologista. Então, a caspa, o importante o paciente saber é que, infelizmente, a caspa não tem uma medicação milagrosa que vai curar da caspa. Então, a caspa, que é a dermatite seborreica, ela não tem cura, mas tem controle, sim. E a gente usa, muitas vezes, como a doutora McLean falou, a caspa, ela não é infecciosa. Porém, existe um fungo que é comensal, que a gente pode falar assim, do nosso couro cabeludo, que quando o paciente tem a dermatite seborreica, ele se prolifera e fica um ciclo vicioso. Então, por isso que muitas vezes existem nos shampoos de caspas, os antifúngicos e substâncias anti-inflamatórias. E com isso a gente consegue controlar a caspa. Aí depois o paciente se estressa de novo, tem um trânsito ruim que a gente viu há pouco aí a caspa volta novamente. Próxima tela, mito ou verdade? Olha só o que diz esse próximo ponto. Retirar os fios de cabelo da escova, né? É o bastante para que ela fique limpa? Quando a gente fala em limpeza, né? A doutora McLean falou agora há pouco da preocupação em se manter ali aquela escova limpa. Só tirar o fio está suficiente ou não? Precisa mais que isso? Não, Valdson. Uma escova em casa, o paciente deve remover os fios, lavar com água e sabão. É suficiente. Mas num salão de beleza, aí sim seria necessário, além disso, esterilizar as escovas, né, com existe glutaraldeído, existem outras substâncias líquidas, né, que podem esterilizar em poucos minutos para que possa se usar com mais segurança entre um cliente e outro. É comum que isso aconteça, né, do próprio salão oferecer essa limpeza da escova? É elegante que a pessoa também cobre isso do salão, né? Não é comum, porque não existe muita fiscalização. Né? No caso dos consultórios médicos, além da gente assumir esse compromisso, existe também a fiscalização. Por exemplo, antigamente, a gente fazia peelings, né, que são ácidos que se põem na pele, com pincéis. E se replicava esses pincéis entre os pacientes. E depois isso foi proibido e foi acatado, né, porque nós médicos sabemos que realmente não se pode. Mas nos salões realmente não existe muita fiscalização, mas o cliente pode sim, né, exigir que o pente, a escova esteja limpo e verificar isso antes de utilizar. Muito bem explicado. Vamos ao próximo ponto, mito ou verdade? A água sanitária também pode ser usada na hora de higienizar escovas e pentes?
A água sanitária, ela é também um antisséptico, então algumas gotas de água sanitária pode sim fazer essa esterilização. Dilui ali na água, né? Mergulha aquela escova, o pente e tá tudo resolvido, tudo limpinho. Próximo ponto, olha só o que diz aqui a próxima tela. As escovas de metais, elas não precisam ser higienizadas? Elas precisam sim, como qualquer outra escova, elas precisam ser higienizadas. No consultório, por exemplo, para fazer os tratamentos, utilizamos pentes de metais e esterilizamos no autoclave a altas temperaturas. Então, assim, a vantagem do metal é que ele é resistente a esterilizações mais intensas. Ok, próximo ponto, olha só o que diz aqui a próxima tela. As tesouras e lâminas, né, de barbear, elas podem transmitir hepatite? É verdade ou é um mito? Isso é verdade, né? Principalmente as lâminas que você tem quando vai, ela provoca soluções de continuidade na pele. Então, são microtraumas que às vezes você não identifica, mas tem ali pequenas gotículas de sangue. E isso pode sim transmitir hepatite e até o vírus da HIV. Por isso que é importante Aí, principalmente, não só soluções antissépticas, tem que ir realmente para um autoclave, em altas temperaturas, pelo tempo determinado, para que elas fiquem estéreis. Próximo ponto, vamos descobrir se é um mito ou se é uma verdade. A Anvisa, né, liberou o uso de formol somente nas escovas progressivas feitas pelos salões de beleza. Vocês têm essa informação? Porque o formol ele é prejudicial, né? O formol é prejudicial. Ele é permitido em pequenas quantidades, né? Aproximadamente 0,02%, e ele não vai ter aquele efeito que a gente quer, né? Que o cliente quer de fazer o relaxamento, o alisamento, não é? Então, normalmente, quando se vai ao salão fazer esses tratamentos, a pessoa tem que estar atenta, porque o formol, ele tem um cheiro muito forte, ele promove ardência nos olhos. Então, se você vai a um salão e propõe a você um tratamento, e você sente um cheiro, né, que é um cheiro que irrita as narinas, é um cheiro que irrita os olhos, deve-se evitar, porque a gente já sabe que o formol, ele pode ser cancerígeno, e por isso ele foi proibido. Então, assim, existe realmente uma liberação, mas são em mínimas proporções, e que normalmente o salão ou não usa ou usa da forma errônea, né? Já tem muita gente interagindo, muita gente participando, mandando aqui perguntas através do nosso WhatsApp. A gente vai começar já nesse bloco do programa a repassar essas perguntas para as convidadas. Temos aqui a primeira participação da Josi, ela que mora no bairro da Macaxeira, e a gente lembra, né, que você que tem dúvidas, você pode escrever a sua pergunta e mandar no nosso WhatsApp 992094819. Josi quer saber o seguinte, ela diz que tem mania de passar as mãos, né, no cabelo, e sempre, né, toda vez que ela faz isso, vem vários fios. É normal ou não é normal? Tem que ver a quantidade, né, desse fio, mas sempre que ela passa, acho que não é normal, né? Sempre que passar a mão no cabelo, vem muitos fios. Quando o paciente começa a notar, começa a se queixar que não era assim, tá começando a ter uma queda maior, provavelmente não é normal. Então, a gente acredita muito na queixa do paciente. Agora, tem uns pacientes que são mais ansiosos do que outros, né? Não pode passar a mão, ver um fio, não quer dizer que tem uma queda patológica, não. Existe no consultório, a gente faz um teste simples, que é um teste de tração. Que o médico vai fazer uma leve tração, já com a pressão determinada, a quantidade certa de fios, e a gente sabe quantos fios é para sair naquela tração, para ter uma ideia, por exemplo. Vamos aqui, a próxima pergunta, temos outra participação, a Tânia Melo, ela que mora no bairro da Boa Vista, no Recife, ela disse que o cabelo dela está caindo inteiro, né? Ele não está caindo partido não, o cabelo está caindo inteiro, e isso todas as vezes que ela lava. Pode ser estresse, porque ela diz que sofre muito estresse o tempo todo, porque ela tem insônia, cuida de um filho com necessidades especiais e ela tem notado isso. Ela anda muito estressada e quando ela lava o cabelo, ela percebe que ele cai inteiro. Tânia, é normal o cabelo cair nas lavagens, né? Geralmente o cabelo cai mais nas lavagens do que no dia a dia, porque os cabelos se desprendem, mas eles ficam presos
no couro cabeludo e na lavagem ocorre uma maior manipulação. Porém, é necessário que ela vá a uma consulta, né, porque realmente ela pode estar tendo uma queda exagerada, né, não se pode diagnosticar apenas, né, só com a pergunta, só com né? a Só com o pergunta. que ela descreveu. É muito Exato. importante, né? Ela procurar um especialista. Hoje, né, aqui em Pernambuco, a realidade do nosso estado, tem muitos dermatologistas aqui em Pernambuco que podem ajudar os nossos telespectadores, ou é uma especialidade um pouco rara aqui no nosso estado? Não, a gente temos muitos dermatologistas sim, inclusive na rede pública. Eu faço parte de um serviço público, a doutora McLean também de outro. E complementando a questão anterior da lavagem do cabelo, é importante complementar, eu acho, os pacientes que têm queda de cabelo, eles têm medo de lavar. Porque no ato da lavagem, realmente, os cabelos, eles que já estão soltos, você vai ter uma manipulação maior e você vai sentir, vai ver uma maior quantidade de cabelos soltos e vai achar que porque lavou, o cabelo caiu. Então é importante frisar que o ato de lavar o cabelo não arranca o cabelo da raiz. O cabelo que está caindo ali é o cabelo que já está solto. Então se você está com queda de cabelo e lava uma vez na semana, ao invés de lavar todos os dias, você quando for lavar vai cair 7 vezes mais. Então é interessante dizer isso, que pode lavar o cabelo tranquilamente, de acordo com sua rotina. Se você lava dia sim, dia não, permaneça lavando dessa forma. Inclusive, se o paciente demorar muito tempo sem lavar o cabelo, muitas vezes pode até piorar a queda, né? Sim. Por exemplo, nos casos de dermatite seborreica, que é a caspa, pode influenciar até aumentando. Ele vai concentrar mais sujeira, né? Exato. Uma coisa importante também que os pacientes perguntam muito é com relação ao corte. Sim. Né? Então, quando o cabelo está caindo, uma das primeiras coisas que o paciente, eu vou cortar o meu cabelo porque ele está caindo. Né? Esse corte ele não vai influenciar na queda de cabelo. O que acontece é que os fios longos, né, quando o paciente perde um tufo de fios longos, parece que é muito mais do que um tufo de cabelos curtos. Né? Mas assim, o corte de cabelo, de fato, não vai influenciar em nenhum momento na queda de cabelo. Porque geralmente o problema é no couro cabeludo, Exato, né? Não é no, exato. Às vezes tem um problema na extensão do cabelo, mas geralmente é lá no couro cabeludo esse problema. É que os fios longos, eles fazem mais volume, então eles assustam mais do que os fios curtos. Vou pedir licença mais uma vez às convidadas, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre problemas capilares. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre problemas capilares e já tem muita gente interagindo, muita gente mandando perguntas, muita gente gostando bastante aqui do nosso bate-papo de hoje. Então vamos ganhar tempo e responder a você, querido telespectador, que mandou a sua dúvida sobre o tema. Temos aqui a participação da Suzana, que mora em Camaragibe. Suzana mandou uma mensagem pelo WhatsApp e ela perguntou o seguinte: quero saber qual tipo de tratamento indicado para um pré-adolescente que tem muita caspa. O que a gente poderia dizer? Ela pergunta se é mais fácil ou mais difícil tratar o adolescente com caspa. Existe ali um grau de dificuldade para esse adolescente? Vamos responder aqui a Suzana de Camaragibe. Então, Valdson, como o adolescente ele tem uma elevação nos hormônios que podem trazer maior seborreia, né, maior oleosidade, no couro cabeludo, na pele, muitas vezes ele apresenta mais dermatite seborreica. Inclusive o fungo, como a doutora Juliana falou, que pode estar envolvido também nessa dermatite, que é o Malacésia, ele habita no nosso couro cabeludo e na adolescência ele é bastante frequente no couro cabeludo e na pele. Então, é um pouco mais difícil, mas existe tratamento, existem os shampoos, até mesmo alguns sabonetes que podem ajudar. Próxima pergunta é da Adriana, ela que mora em Abreu e Lima. Ela disse que já deu química no cabelo. E ela nota, né, que quando ela lava ele cai bastante. O que é que eu devo fazer para ele parar de cair? Se foi a química, parar com a química, né, doutora Juliana?
Se foi a química, que é muito provável, né? A química, principalmente as descolorações, elas agridem bastante os fios. Porque abre a tinta para descolorir, ela tem que abrir a cutícula do fio, as camadas de proteção do fio, para lá dentro do fio tirar o pigmento do fio e descolorir. Então isso agride bastante. Nesse processo de química, quando começa a quebrar os fios, não tem muita solução, porque o cabelo é uma célula morta. Então você tem que fazer um corte, esperar o cabelo crescer, ajuda também a fazer hidratação e reconstrução no salão, mas tem que ter um pouquinho de paciência e não colocar mais química em cima da química que já foi feita. Próxima pergunta, a pessoa fala que o cabelo cai bastante, mas nascem outros fios, né? Ela diz que tem muito cabelo, mas às vezes ela está com couro cabeludo dolorido, né? E quando ela passa a mão ali no couro cabeludo, dói um pouco, incomoda bastante. A Mônica quer saber, né? O que é que pode ser isso? A dor no couro cabeludo? A dor no couro cabeludo, ela não é comum, né? Ela não é normal. Então, é bom ir numa consulta para ser examinada, ver se existe algum grau de inflamação, não é? Porque o crescimento do cabelo, né? Desse novo cabelo, ela disse que cai bastante, mas também nasce. Esse crescimento causa essa dor ou não? Não causa dor. Existe até um tipo de dor no couro cabeludo senil, né, que é o paciente mais idoso. Ele existe, muitas vezes pode acontecer dele ter um couro cabeludo mais sensível, até pelo afinamento da pele com a idade. Mas no caso de pessoas jovens, não é comum, deve-se pesquisar se existe alguma doença por trás. Ok, temos aqui mais participações, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Maria, que mora em Beberibe, ela fala o seguinte: todos os cremes de cabelo que uso, né, eles me causam caspas. E também o cabelo fica com um cheiro, né, um cheiro abusado, né? Ela molha o cabelo todos os dias. Pode ter alguma relação com isso? Ela molhar o cabelo todos os dias e utilizar esses cremes vem causando um cheiro desagradável do que ela fala. E ela diz que também às vezes por trás da orelha, né, fica meio que ferido. Tem alguma relação também com algum problema capilar, esses ferimentos atrás da orelha? Às vezes o corretor ortográfico atrapalha um pouquinho aqui a leitura, mas pelo que deu para entender, né, ela disse que é um incômodo do meio da cabeça e fica também por trás da orelha, às vezes chega a ferir. Tem alguma relação de molhar os cabelos todos os dias? Então, provavelmente o que ela tem é a dermatite seborreica, que a gente já falou aqui algumas vezes, que é a caspa, né? Então, a dermatite seborreica, a caspa, ela é uma descamação do couro cabeludo, se apresenta também como couro cabeludo mais vermelhinho, descamando, e não só acomete o couro cabeludo, mas é muito frequente atrás da orelha, tá acometido, dentro do pavilhão auricular, na sobrancelha. Em relação ao uso dos cremes, ela pode estar fazendo uso na raiz do cabelo, no couro cabeludo, que deve ser evitado. O condicionador ele deve ser usado no comprimento dos fios, já para não gerar mais oleosidade e pode sim piorar a caspa. Tem a pergunta agora do Hernani, ele que é de Machados. É interessante a pergunta dele, ele fala que é vigilante e usa sempre boné. O uso do boné é um dia sim, um dia não, por conta do trabalho. E às vezes ele utiliza esse boné com o cabelo molhado. Ele quer saber quais os danos isso pode causar na saúde do meu cabelo. Ele fala que usa o shampoo, né, o famoso anti-caspa, mas ele não vê muito resultado, né? Será que também esse comportamento dele de usar o boné com o cabelo molhado vem interferindo também o shampoo não fazer efeito? É a dúvida do Hernani de Machados. Com certeza. Quando ele prende o cabelo molhado, ele causa abafamento e aumento da umidade. E o fungo, que participa na dermatite seborreica, ele gosta justamente desse tipo de ambiente, né? Sim. Ele cresce bem no ambiente úmido. Então, com certeza, isso não é bom. Como não é bom, por exemplo, prender os cabelos molhados, que também pode levar a piora de dermatites e até mesmo surgimento de fungos. O boné também pode causar uma queda de cabelo de tração, né? Por estar sempre traumatizando aquela mesma área. Então, realmente, molhado principalmente não é adequado. Esse shampoo nunca vai fazer efeito, né? Esse shampoo anti-caspa, porque o que ele poderia fazer, já que ele é obrigado a trabalhar com boné? Seria usar após secar o cabelo? Seria uma dica? Ele poderia usar um secador, né, para secar o cabelo, se não der tempo. Ele deve higienizar o boné,
né? Tem que lavar sempre esse boné. E usar o boné com o cabelo seco. Uhum. E sempre que tiver um momentinho ali de folga, tirar esse boné para o cabelo respirar? Você também não dica? Exatamente, com certeza. Ok, a próxima dúvida é do André, ele que mora em Camaragibe. Ele queria saber as consequências para a saúde das pessoas que utilizam, né, o minoxidil. Quando a pessoa é calva, geralmente usa essa substância para crescer o cabelo. Tem consequências para a saúde? O minoxidil é uma medicação que utilizamos, né, dentro do arsenal dos tratamentos para a alopecia androgenética, que é a calvície. Utilizamos bastante o minoxidil tópico. O minoxidil, ele é um vasodilatador. Na verdade, ele foi descoberto, ele é uma medicação que era utilizada de uso oral para baixar a pressão arterial e via-se que nascia cabelo. Uhum. Daí a indústria criou, né, fabricou o minoxidil de uso tópico. O minoxidil de uso tópico, ele tem baixos índices de efeitos colaterais, porque ele é pouco absorvido, praticamente não é absorvido. Se você usar na quantidade correta, né, indicado pelo dermatologista. Então, os efeitos colaterais são mais locais. Tem pacientes que têm irritação ao minoxidil, que faz até caspa, coceira, que é o prurido do couro cabeludo. E, em alguns casos, o de efeito colateral também, alguns pacientes raros podem desenvolver o que a gente chama de hipertricose, principalmente em mulheres, que podem desenvolver alguns pelos, umas penugenzinhas na face. Uhum. A dúvida agora é do Evaldo, ele que mora na Ibiribeira. Ele queria saber se existe algum creme de pentear que é preciso ter um cuidado, né, para não utilizá-lo porque é proibido, ou que pode causar algum dano, né, ao cabelo e também ao couro cabeludo. Existe algum creme de pentear desses que a gente encontra aí em supermercados e farmácias, que é para ter um certo cuidado ou não, né? Para estar disponível ali aquele produto, ele passa por um rigoroso processo de cuidados, né? Tem que respeitar os procedimentos para poder ir para a venda, né? Na verdade, assim, quando o produto é um cosmecêutico, ele não passa por testes na Anvisa, né? Então, muitas vezes ele não vai ser fiscalizado. Então, assim, é difícil de responder essa pergunta, porque, inclusive, se for colocado o condicionador no couro cabeludo, ele pode até piorar uma caspa, uma seborreia, né? Deve, como a doutora Juliana falou, ser passado na extensão dos cabelos. Mas eu desconheço, né, algum produto que tenha, embora já tenha ouvido falar que alguns produtos possam ter formol na sua formulação. Né? Não sei se a doutora Juliana quer complementar. Tem que ter alguma preocupação antes de utilizar o creme? O que a gente poderia falar mais? Como a doutora McLean falou, o cosmecêutico realmente ele não é fiscalizado, não precisa fazer testes. Mas para ele ser classificado como cosmecêutico, provavelmente não tem nenhuma substância em concentração maior que poderia causar algum dano. Então, a princípio, não. Tem a pergunta agora acho que é a Daniele de Carpina. A Daniele quer saber o seguinte, ela fala que tem uma filha de 11 anos e ela tem muitos cabelos brancos. E ela percebeu, né, a presença de cabelos brancos desde quando ela tinha 5 anos de idade, né? Hoje ela tem 11 e tem vários cabelos brancos. E elas estão notando também que ela vem apresentando uma queda de cabelo muito acentuada. O que a gente poderia responder, né? Ela não coloca uma pergunta específica, mas é comum isso acontecer desde os 5 anos ter cabelo branco e 11 anos ter essa queda acentuada de cabelo e com vários fios brancos? Não é comum. O que pode acontecer, a menor pode ter um sinal, às vezes existem uns sinais que aparecem como cabelo branco. Existem algumas outras patologias que devem ser investigadas também, até tipo um vitiligo, que pode dar só no couro cabeludo e manifestar como cabelo branco. E não tem relação do cabelo branco com a queda. Então, se ela está com a queda de cabelo, tem que ser investigada para outros diagnósticos diferenciais. A dúvida agora é do Erivaldo. Erivaldo quer saber, em média, quanto tempo um fio de cabelo ele atinge, né, seu tamanho normal? Então, esse crescimento dos fios, ele é até geneticamente determinado. As mulheres se preocupam bastante com isso, né? Então, o que pode ser um pouco alterado é a velocidade desse crescimento, né? Se estivermos bem nutridos, né, sem estresse, tranquilos, com a tireoide funcionando normalmente,
muitas vezes ingerindo alguns tipos de polivitamínicos que também ajudam, que nós prescrevemos às vezes, o cabelo pode atingir sua velocidade máxima de crescimento. Mas essa fase anágena, que é a fase de crescimento dos fios, ela é geneticamente determinada. Tem paciente que tem uma fase anágena de 2, 3 anos, então jamais terá o cabelo muito longo, por mais que passe o tempo. Outras pessoas podem apresentar uma fase anágena de até 6 anos, são aquelas pessoas que têm o cabelo bastante comprido. A dúvida agora é da Miriam, ela que mora em Jaboatão Velho, e ela gostaria de saber se na menopausa a queda de cabelo ela é mais acentuada e é considerado meio que normal essa queda de cabelo na menopausa? Tem alguma relação da menopausa com queda de cabelo, doutora Juliana? Existe uma relação muito forte entre variações hormonais e queda de cabelo. Sim. Desde você parar o anticoncepcional ou até mesmo fazer uma troca de anticoncepcional, mexer com o hormônio, o cabelo muitas vezes responde, passando por uma fase de repouso que dura 3 meses e depois ele vai cair. A menopausa também é uma transição hormonal, então é comum você ter uma queda após esse período de transição hormonal. O que acontece também é que o cabelo com a idade, ele vai afinando também, o que a gente chama de uma alopécia senescente, que ele vai ficando, diminui a quantidade de fios e eles ficam mais finos também. A dúvida agora é da Tabata, ela que mora em Camaragibe, ela gostaria de saber o seguinte: qual a maneira, né, de combater a caspa em cabelos secos, pois os cabelos, ela tem, né, cabelos secos, e quando ela utiliza ali o shampoo anti-caspa, esse shampoo deixa o cabelo ainda mais seco. O que é que poderia usar, o que é que poderia fazer a Tabata de Camaragibe? Então, eu sugiro que ela use o shampoo anti-caspa apenas no couro cabeludo. Então, ela abre bem o cabelo, põe o shampoo no couro cabeludo e não espalhe o shampoo para a extensão dos cabelos. Na extensão dos cabelos, ela faça um condicionador, uma hidratação, né? Assim, ela pode melhorar, né, esse ressecamento que é causado pelo shampoo. Na indústria hoje também existem alguns shampoos anti-caspa que são direcionados para cabelos secos, né, para ter uma caspa mais seca, uma caspa mais oleosa. Também existem alguns tipos de produtos nesse sentido, mas o mais importante seria evitar o contato ao longo dos fios. Tem a dúvida agora da Suelânia, ela que mora em Cavaleiro, está acompanhando o programa. Ela queria saber sobre uns pontinhos brancos que aparecem no cabelo, né? Parece lêndias, mas não são lêndias. O que é que seria isso? E tem um tratamento também específico a se adotar? Ela falam que disseram para ela que é bom utilizar o vinagre. É verdade? Ela pode estar falando, realmente, os pontinhos brancos no couro cabeludo pode ser lêndia, né? Que ela já mesmo meio que diagnosticou e disse não são lêndias. Existe um tipo de fungo que é chamado pedra branca e que ela manifesta como uns pontinhos brancos mesmo, parecem umas pérolazinhas no cabelo. Nesse caso da pedra branca, o tratamento é cortar aqueles fios que estão acometidos, porque praticamente nós não consegue desprender esses pontinhos brancos. Existe também outro tipo de pontinho branco que é diferente, que é a tricorrex nodosa, que é quando o fio se parte. Ele, antes de se partir por um processo de química, ele fica com os pontos brancos, que é onde o fio está se partindo, está se abrindo. Aí, a olho nu, a gente vê como pontinhos brancos também. Então, ela precisaria de um exame para saber esses diagnósticos diferenciais. Próxima pergunta é da Ana Paula, que mora em Arco Verde, quer saber o seguinte: ela disse que tem o cabelo ondulado, já usou vários shampoos para hidratação, só que esse cabelo ele não para de cair, né? Os fios caem bastante, mesmo quando o cabelo está seco, esse fio cai, e cai muito. Ela fala o seguinte: já usou também muita química no cabelo, já pintou várias vezes o cabelo, mas hoje ela não pode fazer mais isso porque tem uma doença chamada de acalácia. Seria esse nome mesmo ou o corretor ortográfico mudou, né? Ela disse que é parecido com um problema na tireoide. Desconheço. Não sei se está... Não dá para identificar. Acho que o corretor ortográfico às vezes altera, não dá né? para identificar. Será que cai por conta da doença? Ela fala aqui da tireoide, existe sim a relação do problema na tireoide com a queda de cabelo. Possa ser que seja, né? Então é muito importante para que ela não fique na suposição que ela procure um especialista, né? Com certeza. Se ela tem algum problema de tireoide... E se ela está notando essa queda acentuada, né, doutora? Precisa de um exame. Ok, próxima pergunta é a seguinte.
Quero saber se é mito ou verdade que se a gente arrancar o cabelo branco, nasce mais de um fio, né? A gente arranca um e nasce 2, 3. É a pergunta aqui da telespectadora que não se identificou, mas quer saber se é mito ou verdade. Isso é mito, né? O fato de você arrancar o cabelo branco não vai surgir mais. Mas uma curiosidade interessante é que parece que realmente os fios brancos têm uma taxa de velocidade de crescimento maior do que o fio normal. Outra pergunta gostaria de saber se os cabelos eles só nascem naturalmente se a gente corta ele com uma certa regularidade. Se a gente não cortar, né, realmente eles não vão crescer? Como eu falei anteriormente, a relação de corte de cabelo em nada influencia as doenças do couro cabeludo ou o crescimento do fio. Né? Para o cabelo crescer, a verdade é que não se deve cortar, porque quanto mais você corta, menos você vai sentir o crescimento. Então, se o seu cabelo está saudável, não é? E você quer ter um cabelo mais longo, o ideal é não cortar. Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui às convidadas, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre problemas capilares. Vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste atenção e boa sorte! Então vamos juntos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Quadro A Vagas. Olha só, uma oportunidade para engenheiro elétrico, uma vaga, ensino superior completo é a exigência, 6 meses de experiência, salário é de R$2.000. Uma vaga para engenheiro elétrico. Vamos à próxima oportunidade. Agora tem uma vaga para pintor de paredes, ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, salário R$1.494. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Uma vaga para auxiliar de pessoal, uma oportunidade, superior completo, 6 meses de experiência, R$1.000 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, boa sorte! E agora a gente segue para responder a sua dúvida. Você que ligou para a gente, mandou perguntas sobre problemas capilares, preste atenção que vamos responder a sua pergunta a partir de agora. A Sueli Maria de Paulista ligou para a gente e disse o seguinte: minha mãe de 72 anos está com queda de cabelo. Ela já usou muita química, né, mas parou. Ela tem diabetes e não está se alimentando bem. Qual o motivo, né, da queda de cabelo? E também o que é que deve ser feito nesse caso da queda de cabelo da mãe da Sueli? A mãe dela tem 72 anos. Nesse caso, Sueli, é bom levar sua mãe a uma consulta. Precisamos pesquisar, né, outras causas. Por exemplo, anemia, deficiência de vitamina D, algum problema de tireoide, né? Ou até mesmo uma alopecia androgenética. Para isso, realmente é importante que ela leve a mãe a uma consulta com um dermatologista. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Outra dúvida, Bruna Silva de Cabrobó. Bruna está participando, a gente agradece a audiência de todos de Cabrobó. Ela quer saber o seguinte: o cabelo, ele deve ser lavado todo dia? Isso vai depender da oleosidade do couro cabeludo de cada um. Então, tem pacientes que sentem necessidade de lavar todo dia e não está errado. E em outros casos, pode ser lavado dia sim, dia não. O que não pode é lavar uma vez na semana, porque aí sim pode ser prejudicial à saúde do couro cabeludo. Pelo aumento de oleosidade, de seborreia, e pode levar até um processo de queda. Próxima pergunta, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Marcos Thiago de Olinda. Marcos quer saber o seguinte: se a alimentação influencia na calvície. Sim, Marcos, a alimentação influencia na calvície.
É tanto que a dieta restritiva, ela é uma das causas de queda de cabelo. O cabelo precisa de nutrientes, né, para que ele possa crescer com a velocidade adequada. Então, é importante uma dieta bem balanceada. Vamos à próxima pergunta. Dúvida agora respondida, agora da Rosineide Freitas de Palmares. Rosineide tem 48 anos e ela diz o seguinte: há 22 anos fiz um tratamento para alisar os meus cabelos. Depois desse tratamento, meu cabelo começou a cair e continua assim até hoje. Já fiz outros tratamentos para que esse cabelo pare de cair. Usei alguns tipos de shampoos e não houve nenhuma melhora. Devo procurar um especialista? Deve procurar sim, mas só para você ficar em alerta, esse tratamento que foi feito há 22 anos atrás não está influenciando na queda de cabelo de hoje. Porque o cabelo, como a gente falou, ele tem uma renovação. O tempo de crescimento do cabelo é no máximo 7 anos. Então, depois de 7 anos, aquela química que foi usada naquele cabelo, ela já foi embora. Então, tem que investigar outras causas sim. Ok. Dúvidas da linha interativa, dúvidas respondidas. Vamos responder agora do WhatsApp. Você que mandou sua pergunta, preste atenção. Olha só, tem aqui outra pergunta e a pessoa fala o seguinte, né? Quais os problemas que causam no cabelo, né? Por conta do uso de muita chapinha. E qual o tempo regular de uma chapinha para outra? Como a doutora Juliana já comentou anteriormente, o uso de chapinha desnatura o cabelo, né? Causa aquecimento, pode causar bolhas nas cutículas. Então, realmente deve-se evitar ao máximo, né? Utilizar. É difícil dizer quantas vezes. Acho que um cabelo que tem química, ainda mais deve-se evitar. Né? Um cabelo que é virgem de tintura, virgem de química, é um cabelo que ele é mais resistente. Então, ele vai aguentar um pouco mais do secador, da chapinha, né? Então, assim, para o paciente ir sentindo mesmo o cabelo. Quando o cabelo estiver mais danificado, então começar a espaçar mais o uso desses produtos, né? Desses cosméticos. Até porque, né, a chapinha, o uso dela é diretamente no cabelo, né? Agride um pouco mais, né, esse cabelo. O secador tem uma certa distância, né? Mas a chapinha já diretamente no cabelo. A dúvida agora é do Edson de Jaboatão. O Edson quer saber o seguinte: como identificar se a caspa é algo do sistema nervoso ou uma simples caspa? Na verdade, a caspa, você tem que identificar se é uma simples caspa, como ele falou, se é uma caspa já de maior intensidade, que a gente chama de seboríase, ou até mesmo se é uma psoríase. Porque a psoríase muitas vezes se manifesta no couro cabeludo na forma de caspa. Só que associada a isso, a gente vê placas vermelhas, então é um caso mais exuberante. Todas essas formas que eu mencionei têm um pouco a ver com o estresse. Então, todas elas vão piorar com o fator do estresse. Não é só o estresse que causa, mas todas elas são influenciadas. A próxima pergunta é da Cristina. A Cristina quer saber o seguinte: eu tenho um cabelo branco, né? E esse cabelo branco fica, às vezes, amarelado. O que é bom, né, fazer para tirar esse amarelado do cabelo branco? Cristina mora no Ibura. Ela gosta, assim, dos cabelos brancos, né? Mas queria que ele ficasse na tonalidade branca, às vezes fica um pouco amarelado. Tem algum tratamento específico? O cabelo branco ele fica mais amarelado por conta dos resíduos, né? Então, existem alguns shampoos anti-resíduos, né, que são apropriados para tirar essa coloração amarelada dos cabelos brancos. Agora, a dúvida da Angelina, ela que mora aqui no Recife, ela quer saber se a ferritina, né, quando ela está baixa, vai influenciar na queda do cabelo? Só explicando, a ferritina é o estoque de ferro. Então, como eu falei antes, vários nutrientes têm a ver com o crescimento do cabelo. Então, o cabelo, como ele se multiplica muito, ele sente muito alguma falta de algum nutriente. Então, quando isso acontece, o cabelo é sinalizado para entrar numa fase de repouso e depois cair. A ferritina, como representa o estoque de ferro, quando está baixo, a ferritina baixa, quer dizer, o estoque de ferro está baixo, dos primeiros órgãos a sentir é a pele e o cabelo se manifesta na forma de queda de cabelo. A Alessandra, ela que mora em Paulista, ela perguntou o seguinte: a minha filha, o cabelo dela cai desde os 3 anos de idade. Já levou ao médico e ele alegou ser por conta do colesterol alto.
o cabelo dela cresce e nos fios aparecem como se fosse uma espécie de anel branco. E dali, né, o cabelo se parte. É uma queda severa a ponto de ficar com o cabelo bem curto. Hoje ela está com 16 anos e os cabelos ainda caem. E de macio ele ficou literalmente crespo, esse cabelo. Está à procura de um dermatologista. Fica aqui a sugestão, né, das convidadas para resolver esse problema. Como é que a gente pode responder isso para a Alessandra? O colesterol realmente não está envolvido na queda de cabelo, né? O cabelo ficou crespo, isso realmente pode acontecer. Muitas vezes na puberdade o cabelo ele muda um pouco com aquelas variações hormonais, mas seria uma coisa que já estaria geneticamente determinada na maioria das vezes. Não é? E com relação a umas plaquinhas, uns anéis, né, nesses fios. Amarelos, falam uns anéis. Ela disse branco. Branco. Esses anéis têm que ser examinados, né, para ver exatamente o que é isso, né, se pode ser uma pedra branca, que seria aquele fungo que a gente comentou anteriormente, né. Agora a dúvida é da Edna, ela que mora no Jordão. Ela fala que o cabelo dela está muito ralo. Ele já está até mostrando, né, o couro cabeludo. É tanto que ela disse que precisou comprar uma peruca. Ele está caindo por inteiro. Já foi a vários dermatologistas, mas ela fala aqui que nenhum pediu um exame mais aprofundado para saber a causa, né? Ela tem essa curiosidade. E todos os remédios que ela usou não funcionaram e o cabelo continua caindo. É a pergunta aqui, né, da Edna do Jordão. O que é que eu faço nesse caso? Então, quando o cabelo, você nota que o cabelo está diminuindo, está começando a aparecer o couro cabeludo, pode ser a alopecia androgenética, que, como a gente falou antes, não só acometem os homens, como pode acometer também as mulheres, né, que é a famosa calvície. Aí o tratamento vai se basear em tratamento anti-andrógenos, que é contra o hormônio masculino. Mas quando você tem um processo de queda do cabelo sem ser a calvície, tem uma queda que a gente chama, a queda mais comum, é o eflúvio telógeno. São vários motivos que qualquer coisa que acomete nosso organismo, o cabelo pode responder com queda. E se esse eflúvio telógeno ele é crônico, o paciente pode perder muitos fios e pode ficar com couro cabeludo aparente também. Existem outras patologias também, como a alopecia areata, que mostra mais o couro cabeludo. Então, o mais importante aí é saber o diagnóstico, porque vai variar totalmente o tratamento. A pergunta agora é da Jane, que mora em Abreu e Lima. Ela disse que já teve uma seborreia que se formou nos cílios. Ela disse que fez um tratamento com pomadas, usou soro fisiológico e shampoo infantil, que foi que o médico recomendou. E ele falou que eu teria que usar isso para o resto da vida. É verdade? Vou ter que usar isso para o resto da vida? E na época ela escovava muito o cabelo e o médico aconselhou ela a ter uma escova individual, que ela poderia ter pego, né, essa seborreia nesse contato, né, com a escova contaminada. O que a gente poderia responder para a Jane de Abreu e Lima? Valdson, normalmente esse acometimento nas pálpebras é até de outra dermatose, que seria a rosácea, né? Então, é preciso que ela vá ao dermatologista, né? Acho que o caso que ela contou e o que foi prescrito combina com esse diagnóstico de rosácea, embora não esteja examinando, que não teria cura, mas teria controle. Né? E não seria a dermatite seborreica que a gente está comentando aqui. Ok. Próxima pergunta da Cristiane Oliveira, de Tegipió. Ela quer saber se é verdade que dar escova no cabelo é pior do que dar chapinha. Ela quer saber se é mito ou verdade. E outra pergunta que ela faz é se a pessoa tem o cabelo oleoso. Quanto mais lava esse cabelo, mais produz oleosidade? É verdade ou não tem nenhuma relação? Então, em relação à primeira pergunta, a chapinha é pior, né? Como a gente falou antes, a chapinha, ela em altas temperaturas tem um contato direto com o fio, então é pior do que o secador. E em relação ao couro cabeludo, alguns fatores podem contribuir com o rebote dessa oleosidade. Por exemplo, você lavar o cabelo com temperaturas altas, temperatura quente, aí pode sim dar um rebote na oleosidade. Então, preferir uma temperatura mais amena, né? Um frio ou só aquecer só para quebrar assim a frieza. A pergunta agora é da Késia, de Camaragibe. Ela diz que tem uma certa dificuldade para acertar o shampoo para o cabelo. Já conversou várias vezes com o cabeleireiro, mas não chegou a um denominador comum. O cabelo dela, ela fala que é muito fino. E como é que ela faz para acertar? Nesse caso, se o cabeleireiro não está auxiliando, uma dermatologista poderia ajudá-la? A Késia, de Camaragibe.
A maioria das vezes tratamos mais assim a questão das doenças, né? Essa questão mais cosmética. Podemos auxiliar até em alguns tipos de hidratação, né? Que existem no meio dermatológico. Então, assim, seria interessante ela ir numa consulta e ver se esse ressecamento tem a ver com outros fatores, se essa questão dos nutrientes está adequada, né? Então, para isso seria interessante. A dúvida agora é da Melry, ela que é de Primavera, Pernambuco. Ela diz que tem uma filha com 8 anos de idade e ela deu progressiva no cabelo da filha, né? Ela está com muita queda de cabelo agora por conta dessa progressiva. O que é que eu devo fazer? Essa queda de cabelo, doutora Juliana, pode ser por conta da progressiva que ela fez? Sem dúvida, né? A primeira ressalva aí primeiro que a progressiva, todo o método que vai alisar o cabelo, provavelmente tem substâncias proibidas. Porque como a gente falou antes, o formol que é permitido a 0,005 não alisa. Então, se está conseguindo alisar o cabelo, são substâncias proibidas e que podem ser cancerígenas. Então, imaginem isso em contato com a criança, né? Então, de forma alguma é indicado. E a queda pode estar relacionada sim, porque como a gente sabe, é progressiva, a química, ela agride bastante o fio e deve estar tendo quebra aí dos fios. Outra pergunta, uma criança com queda de cabelo, usa o shampoo, o cabelo não cresce, o que é que eu faço? Me ajuda. É uma dúvida muito comum, né? Essa questão da queda de cabelo. E quando se trata de criança, né? Tem que ser analisado o que é que está causando essa queda para poder passar uma solução, né, para isso. O que é que a gente poderia orientar? A pergunta foi se o cabelo não cresce, é isso? Não, o cabelo da criança está caindo muito. Ela usa um shampoo e ela manda aqui uma foto, e a gente não pode divulgar a marca, entendi, né? Mas o cabelo, ela fala que o cabelo não cresce. Tem essa queda e não cresce mais. O que é que faz? Pronto, então, uma coisa que angustia muito aos pais é em relação ao crescimento do cabelo, realmente. Como a gente falou antes, o crescimento do cabelo é geneticamente determinado. Então, vão ter amiguinhas que o cabelo vai ficar mais longo, porque a fase anágena, que é a fase de crescimento, dura 6 anos. Já outras crianças, se tiver uma fase anágena de duração mais curta, de 3 anos, essa criança vai ter dificuldade de deixar o cabelo crescer. Ele mesmo, por mais que não corte, esse cabelo nunca vai ter aquele cabelo longo. Então, isso aí tem que saber que isso é geneticamente determinado. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. A gente fez uma pergunta no começo do programa, que foi a nossa enquete. Hoje a pergunta foi a seguinte: você procura ajuda de especialistas antes de iniciar tratamentos para doenças capilares? Das pessoas que ligaram e participaram, 75% responderam que tem essa preocupação, responderam que sim, que procuram ajuda com especialistas. 25% responderam que não, e a você que participou, muito obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Estamos agora na reta final do programa, é o momento de agradecer bastante aqui as convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Mecleine Dantas, ela que é dermatologista, especialista em cosmiatria e doenças capilares. Doutora Mecleine, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, Valdson, de estar aqui mais uma vez e eu espero que tenhamos ajudado com essas dúvidas, né, dos telespectadores, do WhatsApp. Espero que tenhamos esclarecido a maioria delas. Muito obrigado. Também queria agradecer a doutora Juliana Fontan, dermatologista, especialista em cosmiatria e também especialista em doenças capilares. Muito obrigado, doutora, pela participação. Também o último recado, considerações finais, fique à vontade. Obrigada, Valdes, pelo convite. Eu gostaria de ter deixado esse recado que cabelo, né, faz parte da pele e qualquer problema deve ser, sim, procurado um dermatologista. Existe dermatologista nas redes públicas, nos consultórios. Não é difícil de conseguir uma consulta, porque pode ser um problema mais sério. Mais uma vez, obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho, também por sua audiência. Muito obrigado pela companhia e pela interação aqui no nosso programa. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!